Salve galera, tudo bem? Tá aqui mais uma aulinha de Físico-Química para a gente dar continuidade no assunto. O assunto hoje é cinética química, tá? Nós vamos trabalhar a velocidade das reações e essa aula é específica para o 3.4 e para o 3.6, que está um pouquinho atrasado em relação aos outros terceiros anos. Daqui a pouquinho a gente vai estar todo mundo junto, vai ficar mais fácil, tá? Vocês já terminaram o termo, agora nós vamos fazer cinética. Na sequência a gente já vai ter equilíbrio químico. Bom, como vocês podem perceber, a gente vai falar de velocidade das reações. Aí você vai falar assim, nossa Dati, mas as reações podem acontecer em velocidades diferentes? Sim, elas podem acontecer em velocidades diferentes. Quando a gente fala de velocidade, a gente vai acabar imaginando velocidade de molécula. Velocidade de molécula não se calcula, se mede. A velocidade da molécula é a temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? Então aqui nós vamos ver a velocidade das reações. Então pensa. Se a gente tiver uma reação que a gente quer medir a velocidade, como é que a gente faz? Por exemplo, se eu quiser medir a velocidade de oxidação, e oxidação é um processo lento, se eu quiser medir a velocidade de oxidação de uma barra de ferro, o que eu faço? Eu pego uma certa quantidade de ferro, sei lá, por exemplo, 100 gramas de ferro, daquele ferro que eu vou construir a máquina que eu quero, e vou deixar no ambiente que ela vai ser usada. Eu vou pesar antes, e depois de um certo tempo eu vou pesar de novo. Certo? Vou calcular, vou verificar qual é a diferença entre um e outro. Por exemplo, eu peguei uma barra de 100 gramas, um ano depois a barra tinha 101 gramas. O que significa isso? Que houve uma variação da quantidade de ferro que eu tenho lá dentro. Tá? Imaginando, por exemplo, que a barra é de ferro, o que eu tenho agora é, além do ferro, a ferrugem, a oxidação, que é o próprio óxido de ferro. Quanto que eu vou ter de óxido de ferro e quanto sobrou de ferro é um outro processo. Mas já dá para imaginar como é que a gente vai fazer esse cálculo. Olha como é que a gente vai fazer esse cálculo. Que é a velocidade média de consumo e produção. Como é que vai funcionar isso? A velocidade que nós vamos calcular vai ser igual à variação da quantidade. Eu não calculei isso? Não foi isso que a gente determinou? É a variação da quantidade. Como é que a gente fez essa variação? É a quantidade final menos a quantidade inicial. Então, ó, é o ΔQ dividido sobre um ΔT, que no caso foi o tempo que a gente esperou para aquilo oxidar, que é o quê? No caso, um ano. No caso que eu falei, a peça tinha 100 gramas, no final de um ano ela tinha 101 gramas, a gente já consegue imaginar, ou a grosso modo, você consegue imaginar que a oxidação da peça é de 1 grama por ano. Nesse caso, galerinha, delta é a variação, então é final menos inicial. Esse delta que a gente está fazendo, para o caso desse exemplo, fica 101 menos 100. Então o resultado vai ser positivo. Mas imagina um processo, por exemplo, que eu estou consumindo carbono com oxigênio, queimando carbono com oxigênio para produzir CO2. Você concorda que a quantidade de carbono vai diminuir no processo? Então ficaria, por exemplo, 80 menos 100, ficaria um resultado negativo. Então qual é a solução para isso? A solução para isso, porque não me interessa a velocidade negativa, é colocar o módulo, certo? Então essa é a formulinha importante que nós vamos conseguir determinar a velocidade de um metal, de alguém que estiver participando de uma reação química. Essa é a velocidade, é sempre a variação da quantidade sobre a variação de tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês que é o seguinte. Vamos imaginar um processo onde eu tenho A mais B que produz C. Certo? A mais B que produz C. Eu queria que vocês pensassem que isso aqui é uma linha de produção. Tá? Se isso aqui é uma linha de produção, eu queria que vocês imaginassem A, B e C como peças que a gente vai produzir aqui dentro. Vai ser assim, imagina que eu tenho uma caixinha com 100 As, uma caixinha com 100 Bs e uma caixinha que vai produzir, que a gente vai colocar o C que vai ser produzido. Olha como é que vai funcionar. Eu vou pegar um A, um B, vou juntar os dois, virou C. Um A, um B, juntou, virou C. Presta atenção que eu vou falar os números, eu quero que você acompanhe comigo e vai falando os valores das contas aí. Então, por exemplo, eu tenho 100 As numa caixinha, tenho 100 Bs numa caixinha e uma caixinha vazia onde eu vou colocar C. Certo?
A reação colocou, começou, cronômetro na mão, já. A, B, C. A, B, C. A, B, C. 10 minutos depois, eu olho para a caixinha de A e eu só tenho 80 As. Quantos As eu gastei? Eu tinha 100, agora eu tenho 80. Quantos As eu gastei? Dot, eu gastei 20. Legal. Se eu gastei 20 As em 10 minutos, em 10 minutos, nós gastamos 20 As, certo? O que eu posso dizer? Eu posso dizer que a velocidade de consumo de A é 2 As por minuto. Olha, eu só olhei a caixinha de A. A caixinha de B que está aqui, eu não olhei. Dá para saber quantos Bs tinha lá? A gente tinha 100. Quantos Bs tem lá agora? Se eu gastei 20 As. Agora quanto vai ter? 80 Bs. Uia, se tem 80 Bs, significa que eu também gastei 20 Bs em 10 minutos. Se eu gastei 20 Bs em 10 minutos, a velocidade de B também é 2 Bs por minuto. Eu não olhei para a caixinha de C, que estava vazia no início. Quando eu coloquei A e B, juntei um C, A, B virou C. Depois de 10 minutos, se eu gastei 20 As e 20 Bs, eu tenho 20 Cs. Lembrando que C é a junção de A e B, certo? Então a velocidade de C também vai ser 2 Cs por minuto. Nossa, Dot, mas a velocidade de todo mundo é a mesma coisa? Sim. Por que a velocidade de todo mundo, nesse caso, é a mesma coisa? Porque a proporção de A para B para C é de 1 para 1 para 1, certo? Eu queria que você entendesse, a princípio, o seguinte. Você viu como que nós calculamos a velocidade de A? Era a variação da quantidade, eu tinha 100, agora eu tenho 80, em 10 minutos. Então é a variação da quantidade em módulo, porque seria 80 menos 100, em módulo, vai dar 20, dividido pelo tempo 10 minutos, 2 As por minuto. Isso vale para B e para C? Você viu que eu não controlei nem B nem C. Eu consegui saber qual era a velocidade de B e de C a partir do que estava acontecendo em A. Daria para saber isso? Claro que daria. Por quê? Porque se a velocidade em A é 2 As por minuto, a de B e a de C, que a proporção é de 1 para 1 para 1, elas acontecem na mesma velocidade. Sacou? Ficou claro? Vamos tentar um outro processo. Olha lá o outro processo. O processo é A mais 2 Bs que produz D. Então agora o processo é outro. O processo é outro agora. É assim, ó. Eu tenho uma caixinha de A, eu tenho uma caixinha de B e eu tenho uma caixinha onde eu vou colocar C. Na caixinha de A tem 100 As. Na caixinha de B tem 100 Bs. E na caixinha de D está vazia. No começo não tem nada, a reação, sem a reação, não começou, tempo zero, eu não tenho nada em D. O processo agora mudou. Ele é assim, ó. Eu pego A, B, B, essa pecinha que eu formei é a pecinha D. Coloca aqui. A, B, B, formou D. Coloca aqui. Beleza? Entendeu o processo? Vamos lá? Presta atenção nos números que eu vou falar, que eu vou perguntar para você os valores. Então vamos nós. Cronômetro na mão? Já. A, B, B, D. A, B, B, D. A, B, B, D. 10 minutos depois, eu olho para a caixinha de A e o que eu encontro lá? 80 As. O que aconteceu? Eu gastei 20 As no cronômetro em 10 minutos. Qual é a velocidade de A? 10 As. Olha lá, 20 As em 10 minutos. Então, qual é a velocidade de A? A velocidade de A é 2 As por minuto. Eu não vi a caixinha de B, mas eu pergunto para você, presta atenção, eu tinha 100 Bs. Quantos Bs eu tenho lá dentro agora? Lembrando que é A, B, B para dar D. Se eu gastei 20 As, quantos Bs eu gastei? 40. Então quanto vai ter lá na caixinha? 60, certo? E quantos Ds eu produzi? Para cada A que eu tirei daqui, eu não produzi um D? Então olha o que acontece. A proporção aqui é de 1 para 2 para 1. O que você espera da velocidade de B em relação à velocidade de A? A velocidade de B deve ser o dobro da velocidade de A. Olha lá, a velocidade de B é 4 Bs por minuto. Nós não vimos isso? Nós gastamos 40 Bs em 10 minutos. E a velocidade de C deve ser a mesma que a velocidade de A. Olha lá, a velocidade de C
é 2 cs por minuto. Entendeu como é que funciona isso? O que eu calculei até agora? Eu calculei velocidade de consumo, sempre que é antes da setinha, velocidade de consumo, e velocidade de produção. Sempre que eu estou depois da setinha, eu tenho a velocidade de produção. Outra coisa que é legal, a proporção da reação vai ser também a proporção da velocidade de consumo ou de produção que eu tenho, certo? Agora, para encerrar o assunto, eu preciso mostrar para vocês aquilo que a gente chama de velocidade da reação. Porque ó, essa é a velocidade média de consumo e produção, ou de A, ou de B, ou de C, ou de D, ou de J, de K, de qualquer substância que esteja participando. Mas a pergunta agora é, qual é a velocidade média da reação? Eu queria chamar a sua atenção para a palavra média, tá vendo? Velocidade média e velocidade média, essa de consumo e produção e essa da reação. Por que a velocidade é média? Porque eu tenho um determinado tempo nisso daqui, tá? Quando o tempo tende a zero, quando o tempo é muito pequeno, a velocidade não é média, é instantânea. Você sabe física melhor do que eu, tá? Quando o tempo tende a zero, a velocidade é instantânea. Que é quando você olha no velocímetro do carro, por exemplo, e vê que o carro está, por exemplo, a 60 km por hora. Agora, a velocidade média depende de um tempo maior. Você faz o espaço sobre o tempo, é a velocidade média. Como é que ficaria a velocidade da reação? Por exemplo, se eu tiver uma reação como essa, A mais B que produz C, o que é essa letrinha minúscula aqui, o Azinho, o Bzinho, o Czinho? O que é essa letrinha minúscula? São os coeficientes estequiométricos. Por exemplo, o Azinho aqui é 1, porque não tem nada. O Bzinho aqui é 2 e o Dzinho aqui é 1, tá? Então, ó, essas letras minúsculas são as letras dos coeficientes estequiométricos da reação. Olha o que a gente vai ter. Que a velocidade média da reação, olha o que eu coloquei aqui para vocês. A velocidade média da reação é igual à velocidade de A, ou seja, como nós calculamos aqui a velocidade de A, dividido sobre o Azinho. Ou a velocidade de B dividido sobre Bzinho. Lembra que aqui era 4 dividido por 2, a velocidade da reação vai ser a mesma. Ou a velocidade de C dividido por Czinho. Olha que bacana isso que eu vou mostrar para você. Qualquer que seja o reagente ou produto que você está usando, a velocidade média da reação vai ser sempre a mesma. Então, ó, 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Quer dizer, essa é a velocidade média da reação. E esse é o primeiro momento que a gente vai fazer de cinética química. Muito fácil, muito sossegado, muito tranquilinho. É só para calcular a velocidade das reações. Existem alguns gráficos, eu quero que você preste atenção, porque os exercícios todos vão tentar te enganar. Eu quero que você preste atenção no enunciado dos exercícios e lá, no livro 2, na página 236, você pode fazer do exercício 2 ao exercício 11 e olha, muito fácil, você vai conseguir fazer com o pé nas costas. Sossegado? Tranquilinho? Tudo entendido? Então, moçadinha, mãos à obra, que em breve a gente vai fazer as outras aulas e vai dar continuidade em cinética. Tá bom? Tchau, galera. Um grande beijo, até a próxima.